Vamos à paz do Senhor para todos. Vamos fazer uma leitura hoje que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 6, o versículo 8 ao 12, onde a epígrafe é, melhor dizendo, vou usar o título para todos. O título é Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Vamos ler. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não é o rei, meu senhor, mas o profeta de Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel e palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Aleluia. Mas uma coisa interessante que nós entendemos quando lemos a palavra de Deus é que Deus jamais, na sua infinita graça e misericórdia, permite, que nada nos aconteça sem que Ele nos avise ou nos tire de tamanho mal. E a Bíblia falava disso. Por que eu quero falar isso? Porque o Senhor, essa noite, assim como um pai corrige um filho duramente, mostrando tudo o que pode acontecer e o que não pode, essa noite o Senhor falara comigo duramente e amigavelmente, mostrando, cobrando de mim algumas coisas que Ele falou com todas as letras que eu deixei de fazer, como talvez esse trabalho que fazíamos todas as noites, estavam fazendo uma vez por semana. E ele disse coisas muito mais profundas que estava a minha vida em jogo, quando ele disse, isso era para ter acontecido. Se não fosse eu, com todas as letras, ele falou. Segunda-feira você já estava morto. Então Deus é tremendo. Deus, irmão, Ele nos corrige, Ele nos ama, o segredo de Deus. Deixa eu dizer para você como Deus é profundo. Até o dinheiro que eu emprestei a alguém, 20 reais, e olha que eu emprestei a título de dar, e ele disse assim: você me emprestou 20 reais e eu vou te pagar. Irmãos, eu não emprestei nada a Deus. Eu dei aqueles 20 reais que aquela pessoa me pediu. Eu sabia que ele não tinha condição de pagar. Mas Deus não disse isso não. Ele disse: eu vou te pagar aquele dinheiro que eu te pedi emprestado. Então vale a pena seguir e andar à luz da palavra de Deus. E ali estava Israel em guerra com os assírios. E os assírios, com um poder bélico muito superior a Israel, com mais homens, com mais armas, armaram suas ciladas. E Deus, que o homem de Deus que conhecia o coração de Deus, assim como Deus o seu coração, sabia de tudo. E mandou avisar. A Bíblia diz por várias vezes, ele diz não foi uma nem duas vezes, muitas vezes isso aconteceu. E o rei da Síria preparava a emboscada. Quando, segundo Deus, prepararam uma emboscada, segundo Deus, Deus não se engana. Então,
ele ficou muito triste porque achou que havia uma espia na Síria a serviço do rei de Israel. E ele se turbou e perguntou: vocês não vão me fazer saber? Na ideia dele era, como assim os reis faziam, se descobrisse, matava. Mas talvez um dos seus menores servos, disse ao rei da Síria. E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir, isso é, no teu quarto de dormir. Não há segredo, irmão. Quando Deus está no negócio, não há armadilha armada contra mim e contra você, se Deus estiver na direção de tudo. Não há nada que se oculte diante do Senhor, porque o Senhor Deus vê. E o Deus mandou, através do seu servo Eliseu, e ali avisou ao rei de Israel. Então, meu irmão, se você estiver na direção de Deus, saiba, não é que Deus revela os seus segredos a você, é que Deus não tem segredo, Jesus não tem segredo com o servo fiel. Bote isso na sua cabeça. Não há segredo entre Jesus e o servo fiel. Tudo o que está para acontecer, tudo o que iria acontecer quando ele interferiu, Deus o revela. Deus mostra. E ele ainda me mostrou claramente, que eu não vou dizer o acontecimento que ele me mostrou. Mas ele me mostrou, ele me pegando pelo braço, segurando fortemente. Era uma chuva. Estava muito chuvoso naquele dia. E ele olhava para aquelas pessoas, todas elas estavam fardadas. Eram militares, estavam fardados militares. E aquele homem com a bolha, eu não sei o que estava comigo, eu lembro da face dele, os outros eu não lembro. Mas aquele homem, com aquele paletó, aquela roupão cobriu lá embaixo, com a bolha vermelha, chega, me pega pelo braço e passa no meio daquela multidão, daquelas pessoas fardadas de fuzis na mão. E ele dizia: esse é meu. Eu não sei o que é que ele dizia mais, mas eu lembro que ele olhava e dizia: este é meu. Eu não vi o rosto, mas sei que era muita gente. Muita gente. Eu não vi o rosto de nenhum deles. Eu vi apenas os fuzis virados para baixo. E aquele homem pegava e dizia: nesse não. Então, irmão, vale a pena a gente andar na direção do Senhor. Então, irmão, seja o que for, seja fiel a Deus. Ande segundo a palavra de Deus. Quando não der para você caminhar sozinho, o Senhor te tomará pelos braços. Não é fácil. Ele me mostrou esta noite que nos momentos mais difíceis, inclusive como esse que eu nem percebi, ele disse: fui eu que te carreguei. Fui eu que te livrei. Agora volte a fazer o que você fazia. E eu estou aqui para agradecer ao meu Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele falou comigo essa noite, fortemente. Cobrando como um pai cobra de um filho que ama. Obrigado, Senhor. Então, irmão, vale a pena. Não há segredo. Não há segredo entre Cristo. Não é que Cristo revela o segredo. Não há segredo entre Cristo e um servo fiel. Que Jesus Cristo te dê uma boa noite. Analise a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Lembre que o rei de Israel sabia das artimanhas do rei da Síria, porque havia um homem de Deus. Então, se há um homem de Deus, não há segredo.